Pega a sua Bíblia, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Abra lá no Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler do verso 1 em diante. Nós encerramos nossa campanha de jejum, estávamos estudando Salmos e foi bênção demais. Agora nós voltamos ao nosso estudo do Evangelho de João. Então hoje estamos entrando no capítulo 6 e vamos dar seguimento. Hoje vamos estudar até o verso 15. Depois, domingo que vem, vamos continuar ainda falando no capítulo 6, tá bom? Glória a Deus. Evangelho de João, estamos estudando. Vamos ler hoje, a partir do verso 1. Se tem alguém sem Bíblia aí do seu lado, compartilha com ele, com ela, para que ela seja abençoada também. Isso. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães, cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E no verso 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Diga amém. Amém. Põe a sua Bíblia na cadeira, deixa ela aberta, dê a mão à pessoa que está do seu lado e vamos orar agora, pedindo revelação, pedindo sabedoria. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, feche seus olhos, curva sua cabeça, ore agora. Eu te convido a orar, pedindo ao Senhor: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu creio, Senhor, na tua palavra, eu creio, Senhor, na Bíblia como palavra de Deus. Oh, meu Deus, dá-me, Senhor, palavras espirituais, ilustrações espirituais, que traduzam a realidade assim para o teu povo. Oh Deus, nos instrui na tua palavra, lâmpada para o nosso caminho é a tua palavra, luz para os nossos pés é a tua palavra é perfeita e restaura a alma. Fala, Senhor, ao nosso coração, que a nossa fé seja ativada, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e que esta palavra cumpra o resultado para o qual ela está sendo mandada, prospere em nosso coração, gere frutos, vida e fé, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e proclame assim comigo, diga assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, creio no Espírito Santo como promessa do Senhor, creio na igreja como corpo de Cristo e creio na Bíblia como palavra de Deus. Por essa razão, mais uma vez, eu peço ao Senhor para me abençoar com o espírito de revelação e de sabedoria, que haja sobre mim uma mente lúcida e clara para compreender a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém. Posso estar sentando? Amém. Glória a Deus. Tem um crente aleluiado, cheio do Espírito aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, voltamos ao nosso estudo de João. E hoje eu quero compartilhar com você, baseado no texto que nós acabamos de ler. Você viu no texto um milagre que Jesus está realizando. E uma frase que eu gosto de repetir e falar muito é que Deus não faz mágica, Deus faz milagres. Diga assim comigo: Deus não faz mágica, Deus faz milagres.
mágica, o que é mágica? Mágica, o mágico faz com que aquela garrafa levite, né, com que aquela moça seja cortada ao meio, com que o coelho saia da cartola, até parece que do nada sumiu. Do nada sumiu e do nada apareceu. Mas mágica, não existe a mágica assim do nada. Por detrás de toda mágica existe um truque, existe uma mentira. E Deus não pode fazer mágica porque Ele não é o pai da mentira, Ele é o pai da verdade. Por essa razão Ele faz milagre. Milagre é a multiplicação, onde Deus requer de você e de mim uma atitude prática. O milagre Deus sempre vai operar quando ver em você, primeira coisa, fé. Diga assim comigo, que haja em meu coração fé para crer no milagre. Pois Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então se você crer, você verá o milagre. Você verá o milagre de Deus na sua vida. No texto nós vemos em que Jesus e os discípulos estão andando e tem uma multidão o seguindo. E de repente, acaba o alimento, a multidão está com fome. E os discípulos perguntam, olha Senhor, tem uma multidão aí passando fome. E Jesus pergunta, o que temos? Olha, temos aí 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão? E a partir dessa história, nós podemos ver Jesus multiplicando, que no final você leu comigo, que Jesus multiplicou os pães, todos comeram e todos se fartaram, ou seja, todos se deliciaram do alimento. Pão fala de recurso, pão fala de suprimento. Então Deus quer multiplicar o seu recurso e o seu potencial. Porque pão e peixe fala de alimento, fala de recurso, fala de potencial. É a vontade de Deus, multiplicar os seus recursos e o seu potencial. Agora, é necessário que nós compreendamos e aprendamos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Eu não tenho dúvida que você deve ter alguns valores na sua vida. O que são valores? Valores são princípios internos que você, em primeiro lugar, antes de ter um comportamento ou tomar uma atitude, você se lembra daqueles valores internos. Existem valores morais e existem valores bíblicos. O valor bíblico está acima do valor moral. Está totalmente acima, porque é a vontade de Deus, é a vontade do soberano, Deus Pai Todo-Poderoso. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, então os seus valores têm que ser regidos pela palavra de Deus. Ou seja, antes de você ter qualquer atitude ou tomar qualquer decisão, você vai se lembrar dos princípios que estão internalizados dentro de você, para você tomar as atitudes e fazer as escolhas certas. Por essa razão, o tema dessa mensagem é princípio da multiplicação. Nós vemos na história que Jesus multiplicou o pão, mas para acontecer o milagre da multiplicação é necessário seguir alguns princípios. Ou seja, antes de eu ver o milagre da multiplicação, eu vou ver o princípio. O que é primeiro na minha vida? Quais são as minhas primeiras atitudes para que a multiplicação aconteça? E é interessante porque eu quero aplicar com você nesse texto. É importante que nós apliquemos ele em 2 situações da vida. A primeira é a situação financeira, porque pão e peixe fala de recursos. Então nós vamos aplicar os princípios que nós vamos aprender aqui para a sua vida financeira. E o segundo princípio, ou segunda situação prática que nós podemos aplicar também é na sua vida ministerial. É o seu ministério, é a sua célula. Então vamos aprender como multiplicar os seus recursos financeiros e como multiplicar a sua célula. Quantos desejam ter a multiplicação da sua vida financeira? Diga glória a Deus. Você deseja a multiplicação da sua célula também? A salvação da sua família? Então nós vamos aprender a partir desse texto, a partir desses princípios que Jesus deixa claro nesse texto. Você nunca mais vai esquecer, quando falar do milagre da multiplicação dos pães, você vai se lembrar desses princípios. São 10 os princípios, porque nós vamos versículo por versículo. Mas fica tranquilo, são 10 princípios, mas até a meia-noite nós vamos terminar. Amém? Fica tranquilo. Estou brincando, vão ser muito rápido. E se você não conseguir memorizar os 10, esse áudio, essa mensagem está sendo gravada e ela vai estar sendo disponibilizada em nosso site. Então você pode depois em nosso site baixar o áudio para ouvir de novo. Ah, pastor, eu quero o esboço. Lá no nosso site você também vai ter o esboço, o estudo que vai para a semana, para estudo da célula. Então preste atenção, porque a partir de hoje Deus vai te abençoar e você vai viver uma nova história na sua vida financeira e na sua célula. Então vamos lá ao primeiro princípio.
Vamos lá, parece até a Gova News, né? Vamos lá. Primeiro princípio, como eu disse, nós vamos versículo por versículo. Então, versículo 1, no verso 1, você pode acompanhar aqui comigo, o texto diz: depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia. E então ele subiu, Jesus, ao monte. Nós vemos então Jesus deixando um lugar e indo para outro. Não existe coincidência na Bíblia, não existe acaso. Eu não acredito no acaso, eu não acredito em coincidência, eu acredito em governo de Deus, plano divino e soberania de Deus. Essa é a história de, menino, que coincidência você aqui. Não existe coincidência não. Plano de Deus de colocar você no caminho do outro. Isso é plano de Deus. E da mesma forma aqui, não existe acidente geográfico. Não é coincidência Jesus está no mar e agora ir para o monte. O mar tem um simbolismo espiritual na Bíblia. O mar, na Bíblia, ele aponta para o mundo. Toda vez que você ouve a palavra mar na Bíblia, está falando do mundo. E quando fala do mundo aqui, é o sistema, é o status quo desse mundo. É o sistema, como o mundo é regido. A Bíblia fala de quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, que ali aponta para o batismo. O mar, ele tem água, parece que tem vida, mas não tem, só tem sal. Jesus falou para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Da onde Pedro ia pescar os peixes? Do mar, ou seja, vai pescar do mundo as pessoas para serem salvas. Então o mar, o símbolo do mar é o mundo, a influência que o mundo tem sobre a vida da pessoa. E este mundo, irmãos, está caído. Para este mundo não tem jeito, este mundo está falido. Já foi decretado o julgamento, o veredito já foi dado sobre este mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo pertence ao maligno. E quando eu falo pertence ao maligno, é o sistema. Então lá no seu trabalho tem pessoas más, lá na rua tem pessoas más. Acredito eu que agora, não sei o que aconteceu aí, mas deve ter acontecido de alguém ter assaltado aí a moça, ela entrou aí correndo. Foi isso exatamente. Existem pessoas más. Este mundo jaz no maligno. Esse mundo está atolado na lama do pecado. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Deus criou o mundo e colocou Adão para governar. Só que Adão falhou. Ele comeu do fruto do pecado. E aí a maldade começou lá dentro da casa dele, em que o irmão Caim, o filho Caim, matou o outro irmão que era Abel. Assassinato dentro da família. O mundo já está fadado ao fracasso. Eu sei que nós oramos como igreja, devemos orar pelos nossos governantes, porque a Bíblia diz para nós orarmos. Mas não coloque a sua esperança nos governantes, não. Hoje nós estamos vendo aí na mídia a reportagem, né, como que chama a operação? Lava Jato, a corrupção que está vindo à tona, os políticos que estão roubando. Mas não se iluda, é um partido que está aí agora hoje. Depois, quando trocar, o outro que entrar vai roubar também. Por quê? O mundo jaz maligno, o sistema vai empurrá-los a querer mais, o sistema vai empurrá-los a corromper, o sistema vai empurrá-los a mentir e a enganar e a roubar o dinheiro do povo. Então o mundo está fadado ao fracasso. O sistema quer fazer com que você acredite que isso é normal. Isso não é normal. É influência maligna, é do mundo. O mundo está influenciado. Agora, Jesus, nós vimos no texto, voltando aqui ao texto de João, por que eu falei tudo isso? Para você entender por que Jesus saiu do mar e subiu para o monte. O mar simboliza o mundo. Então Jesus saiu da influência do mundo. Se você quer ver o milagre da multiplicação na sua vida, primeiro princípio que você tem que ter em você é: saia da influência do mundo. Saia da influência do mundo. O mundo te engana, o mundo... falando da situação financeira, o mundo fala assim: minta, roube, puxa o tapete, que aí você vai ser promovido. Essa é a influência do mundo, mas não é o princípio e o valor da Bíblia, não é o princípio e o valor de Deus, não é. O mundo, hoje no sistema diz: o Brasil está em crise. E aí, por estar em crise, você está lá desesperado. Ai meu Deus, e agora? A empresa automobilística demitiu mais tantos. Ai, o meu chefe agora me pediu para eu ir no RH. Ai meu Deus, agora vai ser minha vez. Eu estou subindo no RH, agora vai ser minha vez. Você fica em crise também. Mas presta atenção, o mundo diz que está em crise, mas você está em Cristo. E na prática isso você vai aprender no desenvolvimento dessa mensagem. Se você pegar a palavra crise,
Tira a letra S da crise, da palavra crise. Você tirou a letra S. Que palavra ficou formada agora, a partir do momento que tirou a letra S? Que palavra ficou? Crie. O mundo está em crise, mas os cristãos estão em Cristo. Ou seja, você está com a mente de criar. Crie. Na crise, crie. Na crise, tenha uma criatividade para fazer algo diferente. Tenha criatividade. Invente. Faça algo diferente. Você pode iniciar o seu negócio. Você está lá, esposa. Olha só, você está lá, né? Mas estou aqui pensando, vai lá. Venda os seus produtos lá do Tupperware, Mary Kay. Faz trufa, vai vender lá para os colegas de trabalho do seu marido. Crie. Ou seja, o mundo está em crise, mas você sabe que é justamente na crise que surgem os grandes empreendedores, os grandes inventores, porque eles enxergam na crise uma oportunidade. Se você quer ver o milagre da multiplicação, não se deixe ser influenciado pela mídia. A mídia é influência, é o canal que o mundo usa para influenciar a sua mente. Então, como que nós somos influenciados pelo mundo? Pelas coisas que nós ouvimos, vemos. O mundo vai te empurrar, o sistema. Então você entrou, aí o pessoal vai falar, ó, aqui no trabalho o sistema é assim, todo mundo tem que se corromper. Não, eu não faço parte desse mundo. Eu faço parte da presença de Deus. Jesus saiu do mar, que simboliza o mundo, e ele subiu para o monte. O monte simboliza a presença de Deus. O monte simboliza, eu vou ouvir a voz de Deus. Foi num monte que Abraão sacrificou Isaac. Foi no monte que Deus deu as 10 leis para Moisés. Foi no monte das oliveiras que Jesus orou, pedindo, Pai, afaste de mim esse cálice. Monte é lugar de você ouvir a voz de Deus. E não estou falando aqui literalmente, nós estamos falando de simbolismo bíblico. Tudo bem, se você quiser ir para o monte, não há problema nenhum. Vá, eu também vou. Mas eu estou dizendo aqui de monte, é de você se voltar para aquietar a sua alma e ouvir a voz de Deus. Bom, o mundo está dizendo que você está em crise. Lá no seu trabalho está todo mundo perturbado. E Deus, o que está falando para você? Você foi capaz de aquietar a sua alma para ouvir a voz de Deus? E como que você vai ouvir a voz de Deus? É através da leitura da Bíblia, é através do seu mentor, é através do seu pai espiritual, é através do seu pastor, é através da sombra do onipotente que é a igreja. Aí que você vai ouvir a direção do Senhor. Ou seja, saia do mundo. O primeiro princípio é para você ver a multiplicação na sua vida. Saia da influência do mundo. Todos estão dizendo, não vai dar certo, mas creia em Deus, vai dar certo, porque em Deus tudo é possível. A verdadeira prosperidade que vem pelos caminhos e planos de Deus, elas duram para a eternidade. Líder de célula, se você quer multiplicar a sua célula, suba para o monte, vá para a presença de Deus. Saia da influência do mundo. Saia da influência do mundo. Se você quer ver o milagre da multiplicação financeira, saia da influência do mundo, vá buscar a presença de Deus. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos a aprender também, o primeiro é saia da influência do mundo e vá buscar a Deus. Segundo, verso 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Novamente aqui um acontecimento, um evento acontece nesse contexto. E esse evento, que é a Páscoa, não é mera coincidência. A Páscoa hoje, infelizmente, também o mundo diz, quando fala da Páscoa, lembra da Páscoa, o que você se lembra? Já, rapidinho. Coelho da Páscoa, ovo de chocolate, compras. Isso é o que o mundo, o sistema, fala da Páscoa. Mas o que Deus fala da Páscoa? Páscoa é o símbolo de que na época do judeu, o cordeiro tinha que ser imolado, tinha que ser sacrificado um cordeiro, para que o povo recebesse o perdão. O povo estava debaixo do pecado, de maldição. Então, anualmente, tinha que ser oferecido um cordeiro. O mundo tenta te enganar e faz você esquecer do verdadeiro simbolismo da Páscoa. Mas a Bíblia, ela te ensina o que é a Páscoa. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Então, o que é a Páscoa? É que alguém se fez por maldição por você. Ele morreu, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. A Páscoa é o símbolo da redenção. Você estava morto nos seus pecados e delitos, mas ao se lembrar de Cristo, você se lembra da graça. Eu sou o que sou, não por causa de mim, eu sou o que sou por causa de Cristo em mim.
Tem aqueles que andam debaixo do jugo do pecado e tem aqueles que andam debaixo do jugo da lei. É diferente. Pecado afasta a comunhão de Deus. Lei é a questão de eu faço, eu mereço, então Deus vai me abençoar. Por que é importante lembrar do princípio da redenção? Porque te faz lembrar que não é o que você faz, foi Deus que pagou um alto preço enviando o seu Filho Jesus para comprar você de volta. Redenção significa, você emprestou, você tinha algo, mas foi tomado emprestado, e agora para você pegar de volta, você vai ter que pagar um preço. A humanidade foi criada por Deus, mas Adão, quando pecou, levou com que toda a humanidade estivesse nas mãos de Satanás, de Lúcifer, e por essa razão o mundo jaz no maligno. Agora, Deus quer a humanidade de volta, então Ele teve que pagar um preço para ter essa humanidade de volta. Isso é redenção, e Jesus veio como nosso Redentor. Ele veio para trazer você de volta para Deus. E na prática, como isso funciona na sua vida? Na prática, eu vou te dizer primeiro, como não funciona. Aqueles que não vivem no princípio da redenção, eles são assim: ah, Deus, eu dou o dízimo, eu sou fiel, e eu fui demitido. Por que, Deus? Porque o sentimento dele é o seguinte: eu faço, então o Senhor tem que cumprir com a sua parte. Eu sou fiel, Deus. E cadê que o Senhor não foi fiel? Mas quem disse que Deus não foi fiel com você? Você acha que Deus não foi fiel com você, mas Deus só está preparando algo melhor para você. Mas aquele que não vive no princípio da redenção, ele acha que Deus está tramando um plano. Não, Deus está tramando um plano contra mim. Por que Ele fechou essa porta? Filho, você queria essa porta, mas Deus tem outra melhor para você. O princípio da redenção é você saber que a graça de Deus é sobre você. Não é o que você faz, mas é o que Deus já fez por você. Damos o dízimo sim, temos que dar o dízimo, porque é o primeiro que nós devemos entregar a Deus. Mas Deus não te abençoa porque você dá. Deus não te abençoa porque você é fiel. Deus abençoa porque Ele é fiel. Não é por causa de você, é por causa dEle. Porque já aconteceu também de você de repente falhar e você não foi abençoado também. Esse é o Deus que nós servimos. Ele te surpreende. Ainda que você fale, Deus te surpreende, porque Ele é amor, Ele é redenção. Então, no princípio da multiplicação financeira, não entre na crise da culpa. Não fique se culpando. Não fique se culpando. E nem fique colocando culpa em outros, não. Só se lembre, Cristo é o meu Redentor. Ele já pagou o preço. Na cruz do Calvário, Ele levou todas as maldições. Os meus pecados estavam sobre Ele. E agora, pelas suas pisaduras, você é curado, sarado. Quem anda com uma mente assim livre, ele anda consciente que Deus é com ele. Independente do que acontecer. Se perdeu o emprego, Deus é comigo. Roubaram o meu carro, Deus é comigo. Né, Léo? Roubaram o carro, Deus é comigo. É o princípio da redenção. Ah, o Léo está aqui. Infelizmente assaltaram e levaram o carro dele. Já comprou outro, estava no seguro. Mas aí ele poderia dizer: Deus, eu estou fazendo a sua obra, estou liderando, estou visitando, estou usando o carro para fazer visita, e o meu carro foi roubado. Por que, Deus? E eu sou fiel, estou fiel na célula, estou fiel no dízimo. Esse é o princípio daquele que não crê na redenção. Mas aquele que crê na redenção, ele fica seguro, ele descansa. Aquele que não crê na redenção, ele fica angustiado, com medo, com culpa, e jogando a culpa em Deus. Mas aquele que crê na redenção, ele sabe, é pela graça que eu sou o que sou. O que tenho, vem de Deus. E o que não tenho, vem de Deus também. Amém? Terceiro princípio, que nós podemos ver nesse texto também de João, está aí no versículo 5 e 6, está escrito: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então Jesus perguntou a Filipe: Filipe, a multidão está com fome. E onde nós vamos comprar o pão para dar de comer a eles? Mas olha só, Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sempre tem algo em mente planejado para você. A situação de crise que sobrevém são maneiras de Deus de testar você. Simplesmente, se a sua célula hoje não cresce, ou se o seu salário parece estar ficando cada vez menor, não importa. Deus está por detrás dessas circunstâncias para experimentar você. Antes de Deus construir, Ele precisa demolir algo. Então Jesus queria construir fé no coração dele. Jesus perguntou aos discípulos: onde compraremos pães? Mas Jesus já sabia, a Bíblia diz, o Senhor dos Exércitos: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor.
Você acha que Deus não sabe o que Ele tem para a sua vida? Sabe sim. Ele está planejando. Pastor, mas eu perdi o emprego. Mas Deus sabe. E a situação de teste, a palavra teste aqui no original é a palavra peirazo, segundo o dicionário Oliver Tree, que significa tentar para ver se algo pode ser feito, tentar esforçar-se, tentar fazer uma experiência com teste, com o propósito de apurar sua quantidade, ou o que ele pensa, ou como ele se comportará. Então Jesus está fazendo um teste para ver como seus discípulos se comportariam diante da situação de crise. Deus nessa hora está testando você para ver como que você vai se comportar nesta situação de crise financeira, crise ministerial. Como que você vai se comportar? Deus conhece, Deus sabe o que Ele vai fazer. Ele tem pensamentos de paz. Mas agora o teste aqui não é para Deus, o teste aqui é para você se conhecer. Porque talvez a sua confiança e fé, estabilidade, estava no dinheiro, estava no emprego, estava num bem material, ou estava, como líder de célula, estava nas pessoas, e de repente não tem mais ninguém. Então Deus agora está testando você. Antes de Deus construir algo, Ele precisa escavar, Ele precisa levar você primeiro para o deserto, para então arrancar aquilo que não é da vontade dEle. Talvez você é uma pessoa egoísta, ansiosa, preocupada. Então Deus dá essa situação e esse teste para moldar você, porque Ele quer que você seja generoso e não egoísta, quer que você seja próspero e não miserável, quer que você tenha uma fé firmada nele, na rocha, e não nos bens materiais. Se você está nessa crise, pode ter certeza, Deus está agindo de alguma maneira por detrás dessa crise para providenciar um milagre sobre a sua vida. Não tenha dúvida disso, creia nisso. Quando uma situação assim nos acontece, você pode enxergar ou se comportar de 3 maneiras diferentes. Imagine uma situação onde o seu chefe, ele está perseguindo você. Seu chefe está perseguindo você. Então, você pode se comportar da seguinte maneira. Primeira situação, você pode achar que é simplesmente um homem pegando no pé. Pegação de pé. Não, é ele que está pegando no meu pé. Eu vou mudar de emprego. Aí a pessoa muda de emprego e nunca cumpre um ciclo. É aquela pessoa que começa algo e não conclui. Ele bate de frente com o chefe. Nunca olha para a autoridade. Segunda situação que você pode se comportar. Então, a primeira, ele acha que é o chefe. São as pessoas, é pegação de pé. Segundo, ele já espiritualiza a coisa. Não, é o diabo por detrás do meu chefe. Tudo bem até aí, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e espíritos que se movem nos ares. O mundo jaz maligno. Tudo bem, já é razoável ele achar, ou você achar, que é o diabo por detrás do seu chefe. Mas a terceira situação e comportamento que você pode ter, essa é a melhor de todas. Olha só o que diz Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O terceiro comportamento que você pode ter numa situação assim é enxergar a mão de Deus. Reconhece Deus tratando você através do seu chefe. Reconhece Deus tratando você através do seu líder, através do seu pastor, através dos membros da sua célula. Se você assim fizer, Deus mesmo vai endireitar aqueles caminhos que você entortou. O ditado popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Quem entorta as linhas é você, com as escolhas que você faz. Mas se você reconhecer a mão de Deus, se arrepender das suas atitudes, então Deus mesmo vai endireitar essas veredas. Que Ele entortou? Não, que você entortou. Deus é poderoso e isso vai acontecer na sua vida. Que você enxergue a mão de Deus nessa situação de crise que você hoje está vivendo. Deus está tratando você, para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa de fé, uma pessoa confiante, uma pessoa segura. E quando vier a porta, ou quando vier o milagre da multiplicação, todos vão chegar em você e falar, mas como que você conseguiu? E você vai dizer, olha, foi Deus na minha vida. Irmão, e se você olhar para a história de toda pessoa de sucesso, essa semana eu estava assistindo uma reportagem sobre a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen? É isso mesmo. Gisele Bündchen. Em que ela agora, parece que ela encerrou a carreira, vai cuidar apenas da família. E a repórter perguntou para ela como foi o seu início da carreira. Hoje, gente, olha para a Gisele Bündchen, né, top, né, a modelo top, número 1. Mas ela estava contando como ela começou a carreira. E a história de sucesso, todos que têm uma história de sucesso, têm no seu começo dificuldades, obstáculos e barreiras que foram superadas. E aí ela estava dizendo
que na primeira agência que ela foi fazer o teste, o avaliador disse assim: menina, você não tem cara de modelo, seu nariz é comprido demais. Uau! Eu acho que esse avaliador, que hoje, se ele assistiu essa reportagem, ele deve estar arrependido da vida. É igual aquele olheiro que tinha um jogador Cafu, lateral da seleção. Quantas peneiras de futebol ele não foi rejeitado? Imagina esses olheiros também que rejeitaram. Irmãos, se hoje você está passando por uma crise, obstáculos, as críticas estão vindo, pegue essas críticas e construa algo, crie. Crise, tira o S e coloque a palavra crie. Deus quer que você crie. Ah, mas as críticas estão vindo para me derrubar. Crie apenas a situação. Reconheça Deus o seu caminho. Olha a história de Jó. Eu me lembro da história de Jó. A história de Jó na Bíblia conta que Jó era um homem próspero, fiel, justo, tinha uma mulher, 2 filhos e várias fazendas. E aconteceu que Satanás chegou diante de Deus para falar assim: olha Deus, Jó de balde ou seja, em vão está servindo o Senhor. Ele te serve porque o Senhor tem abençoado ele. Deixa eu tocar na vida dele e você vai ver como ele não vai te servir mais. E Deus falou: não, pode ser, pode ir lá, vai tocá-lo. E aí você conhece a história, se não ouviu, vou te contar. Satanás saiu da presença de Deus e matou os filhos de Jó, destruiu, roubaram todos os animais da fazenda de Jó. Ele perdeu tudo. E depois ainda ficou doente, com pereba. Aí chegou a mulher de Jó, e falou assim: é assim? Vai, amaldiçoa o teu Deus e morre. É assim que você serve a Deus? Ou seja, a mulher, a esposa, desistiu de acreditar. A esposa desistiu, mas Jó, sabe o que fez? A Bíblia diz que Jó não pecou, não reclamou, não murmurou. Uma pessoa numa situação assim, de teste, ele reclama, ele murmura. E 1 Coríntios 10:10 diz que um murmurador, ele vai atrair um demônio chamado exterminador. Ou seja, exterminador é para acabar com tudo. Então, ao invés de reclamar, daqui a pouco vou falar outro princípio: seja grato. Já vou me adiantando aqui. Seja grato. Diante do teste, não reclame. O interessante foi que a mulher de Jó fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Uau, que mulherzinha, hein? Já pensou você casar com uma mulher? Não faça isso não, esposa, por favor. Em outras palavras, Jó falou: você está indo lá na igreja? Do que adianta? É em vão. Vai, amaldiçoa a tua igreja, amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Porque a mulher estava pensando: morre logo, desgraçado, porque aí eu caso com outro, eu vou casar com outro rico. Se agora você está na pindaíba, então morre logo. Diga misericórdia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está te testando. Deus está te testando. Muito bem, depois de reconhecer o caminho, porque Deus nos testa. Então no teste, na crise, terceiro princípio, lembre-se, a mão de Deus está por detrás disso. Ah, mas estou em crise, mas a mão de Deus está lá. Quarto princípio, que nós podemos aprender, está no versículo 7. Filipe respondeu: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Quarto princípio, você está numa situação de crise, o que você deve fazer? Avalie o cenário e a real necessidade. Avalie o cenário. Então Filipe fez uma avaliação do cenário, ele olhou rapidamente, contou a multidão e fez umas contas rapidinho. Bom, o que nós precisamos? Nós precisamos de 200 denários de pão para alimentar toda a população que está aqui. Então faça uma análise, avalie. Então, avalie a situação que você hoje está em crise. Quanto realmente você está devendo no cheque especial? Quanto você realmente está devendo no crédito rotativo? Quantas mulheres do Yakult você está devendo? Avalio. Aí avaliou. Agora, quanto você precisa? Para Filipe, era 200, na conta dele era 200 denários. Para você, quanto você precisa para realmente pagar todas as suas contas? 200 mil? Uau, meu Deus, não me procure. Você está lá, porque uma situação, infelizmente, errada que acontece na população é o seguinte, que todo mundo sabe quanto ganha. Você sabe quanto você ganha. Você foi contratado, te falaram, você vai receber R$1.500, vai receber R$1.300, R$2.500, R$3.000. Mas agora, quanto você gasta mesmo?
Ah, pastor, eu acho que eu gasto acho que é 3 mil. E ele recebe 2 mil reais. Então aí tem que avaliar os recursos. Então avalie, qual é o seu real objetivo hoje, na crise? É satisfazer a sua luxúria ou é pagar os devedores? A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém, a não ser amor. Romanos 12. Não deva nada a ninguém. Então avalie, faça um levantamento. Você como líder de célula, avalie. O que você precisa fazer para chegar ao alvo da multiplicação da sua célula? Bom, eu preciso estudar mais. Eu preciso concluir o meu curso CME, que eu estou faltando, né? O que você precisa fazer? Avalie. Para Filipe, era 200 denários. Para você, o que é? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que é que você precisa fazer? Qual a sua real situação? Depois de avaliar o cenário e o seu real objetivo, olha só, avaliou o cenário e qual é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é quitar as minhas dívidas. Ah, o meu objetivo é comprar um carro. Ah, o meu objetivo é comprar uma casa. Muito bem, depois de fazer essa avaliação, antes disso, deixa eu aqui mostrar para você por que algumas pessoas entram no fracasso. Porque elas não fazem a avaliação do recurso. Então, olha só, consequências de alguns fracassos, causas comuns de fracasso. Então, quando as pessoas avaliam a necessidade, mas aí ela coloca a culpa nos outros. Coloca a culpa no governo, no patrão, ou então culpa a si mesmo, de maneira irracional. Ai, meu Deus, eu que sou gastão. A pessoa não tem objetivos claros e nem tem objetivos significantes, objetivos errados. Ela não tem o objetivo de quitar a dívida. Ela tem simplesmente, vai gastando, vai gastando. Ela vive procurando atalhos, ou vive escolhendo sempre o caminho mais longo, o caminho errado. Ela negligencia a disciplina, porque para você ter sucesso é preciso ter disciplina. Disciplina em fazer todo dia a mesma coisa. Disciplina em cumprir com a sua tabela financeira, com sua planilha de custo. Disciplina em visitar as pessoas, falando como célula. E simplesmente também, a última razão do fracasso das pessoas é que elas desistem cedo demais. Então, avaliei o custo. Uau, eu preciso de 200 mil para comprar esta casa. Ah, não vai dar certo. Simplesmente vou desistir. Tem pessoas que desistem. Desistem antes de começar. Não desistem. Avalie, portanto, a situação com serenidade, com bom senso. Filipe avaliou quantas pessoas tinham e o que era necessário. Depois de avaliar o que é necessário, talvez hoje você olha para a sua real situação financeira e você vê, poxa, eu estou devendo 5 mil reais. 5 mil reais é o que eu preciso para quitar as minhas dívidas. 200 mil reais é o que eu preciso para comprar a minha casa. Bom, 10 pessoas é o que eu preciso para multiplicar a minha célula. Então, depois de avaliar a necessidade e fugir do fracasso, você vai fazer o seguinte: tenha fé, porque a fé não é ignorar a realidade do problema. Olhe para a situação, mas continue tendo fé. Porque tem aqueles que, não, eu não quero nem olhar quanto eu estou gastando. Não, nem quero olhar o cheque especial. Não, nem quero olhar, a situação da minha célula. Não, ter fé não é ignorar. Olhe para o problema, faça uma avaliação. Agora, a fé não é ignorar o problema. Não tem uma fé irracional, tem uma fé inteligente. Uma fé inteligente é aquele que olha sim para a situação e agora ele clama a Deus pelo milagre. Depois de olhar para a situação, agora você vai avaliar os seus recursos. Então eu preciso de 5 mil. No caso aqui de Filipe, ele precisava de 200 denários de pães para alimentar. Mas quando eles foram avaliar quantos pães eles tinham, só tinha 5 pães e 2 peixes. E ainda Filipe diz assim, mas o que é isso para tanta gente? Então você, voltando para a sua situação de vida, você olha para a sua situação financeira, bom, eu preciso de 5 mil. Aí você olha, qual é o recurso? Então depois de avaliar o que você precisa, agora é o que você tem. Pastor, o que eu tenho? Tenho um celular, tenho um ioiô, tenho uma bicicleta. O que você tem como recurso? Pastor, eu tenho 200 reais que está me sobrando do mês. E a dívida é 5 mil. Pastor, eu tenho 1.000 reais. E a casa que você quer comprar é de 200 mil. Pastor, eu tenho 100 reais. E o carro que você quer comprar é de 10 mil. Muito bem. Agora você já sabe o que você tem em mãos. Agora, presta atenção. Depois de você avaliar o que você tem nas mãos, lembre-se sempre. Os seus recursos
foram dados por Deus. Não importa se é pouco nesse momento, foi dado por Deus. Então você olhou para o recurso, é somente 5 pães, 2 peixes. Agora o que você vai fazer? Você vai avançar para o próximo passo. Tenha uma fé prática. Filipe diz aí, aí está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, o que é a fé prática? Você olhou para o recurso. Bom, eu só tenho R$200 me sobrando na conta. Então, primeiro, olha o que é uma fé prática. Essa criança, nós podemos aprender que essa era uma criança prevenida. Porque eu imagino que toda a multidão saiu com alimento. Se não saiu, pelo menos essa criança levou a lancheirinha dele. Bom, eu vou com meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei quanto tempo vai durar essa viagem. Seja prevenido. Sempre separe algo. A prevenção, prevenir, tem pessoas que não guardam dinheiro para poupança. Deixa eu ensinar algo. A sua vida financeira deve ser trabalhada em 10, 10, 80. O que é 10, 10, 80? 10% dízimo, 10% você separa para poupança e 80%. Sua vida, seu custo de vida tem que girar em cima de 80%. Pastor, mas é muito pouco. Hoje seu custo de vida está em 120%. Ou seja, você está gastando mais do que você recebe. Mas a prosperidade não é ter mais. A prosperidade é você ter o suficiente para sobreviver sem dever nada para ninguém. Isso é prosperidade. Então essa criança era prevenida. Seja prevenido. Pastor, eu não consigo separar 10% para poupança. Tá, tudo bem, 5%. Comece com uma meta. Tenha algo. Porque se você trabalha no limite, então quando vier uma situação de emergência, o que é situação de emergência? Para quem é casado, um filho fica doente, você tem que comprar um remédio. Para você, jovem solteiro, você está lá e de repente está fazendo a prova na faculdade, vem aquele livro que o professor indica e o livro custa o olho da cara, R$200. E você não tem, sua conta está no limite. Então o que fazer? Se você não tem a prevenção, da onde você vai tirar esse dinheiro? Ah, pastor, eu tenho cartão de crédito. Ah, tá. Você já está pagando no limite do cartão de crédito, vai aumentar mais ainda o limite do cartão de crédito. Então, olha a lição. O que é fé prática? Seja prevenido. Porque tem aquele que espiritualiza. Não, Deus proverá. Amigo, Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Dinheiro não cai do céu. Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Seja prevenido. Também podemos aprender que essa criança era econômica. Ela guardou pelo menos 5 pães e 2 peixinhos. Quanto você tem guardado? Você é econômico? Ou você tem consumido tudo na hora? A criança também foi generosa. Seja generoso. Seja generoso primeiro para com o próximo. Ajude o próximo. Essa criança foi generosa porque quando viu que todo mundo estava sem alimento, a criança deu os únicos 5 pães e 2 peixinhos que ela tinha e Deus deu na mão de Jesus. Sabe o que significa isso? Uau! Você dá a sua vida financeira nas mãos de Jesus, é você dar o seu dízimo. Porque o que é dízimo? É você dizer, Senhor, a minha vida é dirigida pelo Senhor. O que te impede de você dar o dízimo nessa igreja? O que te impede? Ah, pastor, é que eu estou devendo para muita gente. Ai, é que não sobra nem para mim. Então, vamos ao passo seguinte. Olha só, sem atitude, pensamento positivo não serve para nada. O que adianta você ficar lá, vai dar tudo certo, mas não tem nenhuma atitude. Sem atitude, pensamento positivo não vale de nada. E que atitude você tem que ter? Tenha uma vida organizada. Tenha uma planilha financeira. Organize a sua célula. Delegue os setores da sua célula. Quem vai fazer o lanche? Quem vai fazer o quebra-gelo? Na sua vida financeira, organize. O mesmo texto, só que lá em Marcos, capítulo 6, versos 39 e 40 diz: Então Jesus lhes ordenou que todos os assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus operou um milagre, multiplicou os pães, mas agora não é assim, vai, joga aí o pão, aí galera, pega aí. Jesus não fez isso não. Gente, vamos sentando aí, você por aqui os grupos dos 100, os grupos de 50, e eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu viajo. Fico imaginando, porque se na célula, na igreja é assim, imagina lá Jesus, gente, fica lá, os discípulos, né? Gente, vocês vão ter que ficar aqui. Ah não, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar naquele grupo de lá. Deu trabalho, dá trabalho organizar. Dá trabalho. Dá trabalho ou não dá trabalho organizar a vida financeira? Aí porque dá trabalho, você simplesmente, eu vou fazendo aí, vou gastando.
Tem um livro chamado A Mente Milionária. Alguém já leu esse livro? Mente Milionária? Recomendo para você ler. Mente Milionária. No livro Mente Milionária, fala que quem é milionário, quem é rico, ele sempre faz o seguinte: toda semana ele olha o extrato bancário para contar até os centavos. Toda semana. Agora eu pergunto para você, quando que você olha o seu extrato bancário? Ah, pastor, eu olho no dia do pagamento, eu olho. Irmão, tem uma vida organizada. No livro, outros cientistas de política e econômica do lar, finanças do lar, dizem que as pessoas onde mais perdem dinheiro é na saidinha. Não é saidinha de banco, não. Fica tranquilo. É saidinha. Vamos no McDonald's hoje? Vamos dar um passeio em família hoje? Ah, galera, vamos lá. Vamos no shopping? Vamos, galera. Tamo lá e tal. Aí vai no débito. Aí depois do débito vocês lembram. Bom, meu cheque especial já está sem negativo, 1.000. Não, então agora vamos no crédito. Não, pode deixar. Aceita crédito aqui, aceita crédito. É por aí. Vida desorganizada. Eu estou falando para te ensinar. O que é vida organizada? Separe grupos. Separe o que é o valor. Primeiro, separe o dízimo. Primeiro, separe o dízimo. Tem pessoas que fazem o contrário. Casa Bahia, carnê do Bradesco, do carro, carnê da loja, e não sobrou para o dízimo. Não sobrou para o dízimo, e nem sobrou para ele passear também. Mas aí, para passear, ele tira do cheque especial. Não, está errado. Tem uma vida organizada. Eu vou te falar o meu exemplo para inspirar você. Eu trabalho na vida, não, nessa tabela, nesse princípio, 10, 10, 80. 10, 10, 80. E eu tenho uma cota que eu separo, que eu chamo na minha planilha financeira, passeio família. Eu separo aquela cota. Vamos colocar o exemplo aqui que é R$200. Não vou te falar quanto que eu separo, não. Porque daqui a pouco você vai falar, pastor. Então, vou separar. Vamos colocar que seja R$200. R$200 é a cota da família. Se nós formos para uma churrascaria, qualquer passeio hoje, irmão, não é barato. Não é, Paulo? Não é barato. Se você ainda é casado, tem mais 2 filhos, por pessoa, no mínimo, aí uns R$40. Multiplica isso 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 160. Um passeio, R$160. Não é barato qualquer saidinha, amigo. Não é. Agora, se você tem uma vida organizada, você tem a sua cota. Então, eu tenho minha cota. Vamos supor que seja 200, Léo. Aí, gastamos 160 num passeio, Nicole. Então, isso significa que ainda tem 40. Aí, pedimos uma pizza para o sábado à noite. Acabou os 40. Vamos sair hoje? Não. Vamos assar nossa pipoca que está aqui no micro-ondas e vamos passar um filme da internet para assistir. Já aconteceu, irmãos, não é que eu sou miserável não, é que eu trabalho na organização. Já aconteceu de a minha esposa falar assim, vamos passear? Olha, eu tenho dinheiro para pagar um casquinha. Serve. Fomos felizes da vida e tomamos nossa casquinha. Não é mesquinharia. Não é mesquinharia. Eu tenho, mas já não tenho mais para o passeio. Por quê? O que eu separei para o passeio já foi. Porque se eu gastar além da conta, eu vou entrar no cheque especial. Então, ter vida organizada é você saber quanto você ganha e quanto você gasta. Esse é o objetivo da vida organizada. Aí, partindo da organização, você vai fazer o 8º princípio. Olha o que Jesus disse, João 6,11, depois que os 5 pães, que era o único recurso que tinha. Então você olha para você está devendo 5.000, mas você só tem R$500. Então pegue esses R$500, e como Jesus não orou, Senhor multiplica. Não, Ele deu graças. Tenha um coração grato. Seja grato pelas pequenas coisas que o Senhor tem dado a você. Seja grato. Ainda que seja poucos recursos, olha, aquelas pessoas que Deus colocou na sua cela, é a sua equipe, seja grato a Deus. Vai lá, ativa a senha lá. Seja grato a Deus pelas pessoas que Deus deu na sua cela. Seja grato a Deus pelos recursos financeiros que já estão nas suas mãos. Pastor, mas eu ganho só R$1.000, eu queria ganhar 2.000. Seja grato a Deus pelo R$1.000 que você recebe hoje. Seja grato. A partir do momento que Deus vê a gratidão no seu coração, a gratidão gera e libera o poder da multiplicação.
As pessoas lá no seu trabalho já estão reclamando do trabalho, estão cansadas. Hoje mesmo pela manhã, uma irmã me procurou no final da reunião para testemunhar a respeito disso. Ela é zelosa no trabalho. Ela está há 1 ano nesse novo emprego e ela chega no horário, sai mais tarde, cumpre com o horário, é grata a Deus e ela está para casar. E aí chegou agora nessa última sexta-feira, teve um evento da empresa e foi anunciado de microfone que ela estava sendo promovida a um cargo superior. Aí todos os demais ficaram assim, mas como? E questionaram ela, como você só tem 1 ano aqui, como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Gratidão. A gratidão libera o poder. Hoje talvez você é ingrato ao seu trabalho. Seu chefe fala, fica um pouquinho mais, você não fica. Você não é pontual. Você reclama do seu trabalho, reclama do seu patrão, porque tem várias formas de você ser ingrato. Não é só pegar o olerite e, que miséria. Não, a ingratidão é demonstrada por comportamento. Uma pessoa que não é grata, ela menospreza, ela não tem temor, ela não dá valor. Jesus deu valor aos 5 pães e 2 peixes. Resultado, multiplicou. Seja grato a Deus. Se você hoje está numa função que você não queria, esteja satisfeito. Seja contente, Seja contente. Porém, grato a Deus, Deus vai realizar um milagre da multiplicação. Vai liberar aquele emprego que você deseja. Mas antes, Deus está escavando você. Mas seja grato. Não murmure, não reclame, nem de você, nem de Deus e nem dos outros. E 9º princípio, não desperdice nada. Porque depois que Jesus multiplicou os pães, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Conte até os centavos, não desperdice nada. Sua célula está crescendo, não menospreze os novos na fé ou os mais velhos da célula. Suas finanças estão se multiplicando, não menospreze os centavos. Como eu disse, vá lá, olhe semanalmente a sua conta bancária, o extrato, confira, não menospreze, não desperdice. Como eu disse e repito, as pessoas na sua planilha financeira do lar, onde elas mais se perdem é nos passeios, porque elas estão desperdiçando a prosperidade que Deus está dando, está indo pelo ralo, e você não está guardando, não está poupando, apenas para satisfazer o entretenimento, um passeio que vai durar um momento, mas depois, lágrimas não pagam dívidas. Diga para a pessoa que está do seu lado, lágrimas não pagam dívidas. Lágrimas não pagam dívidas. E por final, 10º princípio, para que você veja o milagre da multiplicação na sua vida, está lá no versículo 14, Jesus, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este verdadeiramente é profeta que devia vir ao mundo. 10º princípio, creia no Senhor e creia também nos seus profetas. Irmão, se você é dessa igreja e você acredita que essa é a sua igreja e você tem colocado você e a sua família nessa igreja, então acredite, eu sou profeta na sua vida. Mas o que é profeta? Não é que é assim, eu vou chegar agora, eis que te digo, Mauro, que Deus vai promover você. Não. Profeta, num conselho, eu estou sendo profeta na sua vida. Num ensino, eu estou sendo profeta na sua vida. Nesse momento, nesse ensino, eu estou sendo profeta na sua vida. E sabe o que se cumpre? 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O mundo está em crise. Quem não crê no Senhor, então a crença dele e o seguro está nos bens, patrimônio, emprego, está ansioso, desesperado. Mas quem crê no Senhor, ele está seguro, confiante, porque Deus está no controle. E ele crê na direção do profeta. Então, por que vai acontecer? Ele vai prosperar. Às vezes o profeta vai dizer algo para você que contraria a sua vontade. Que você não concorda, mas eu não concordo. Mas não está certo isso. Mas o seu profeta diz. Mas é isso que você vai ter que fazer, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que ir lá visitar mais vezes. Você vai ter que corta a internet. Teve uma ocasião que um casal, uma certa vez, chegou até mim para pedir um conselho. E aí nós colocamos, o casal não sabia quanto estava gastando. Sempre assim a história. Quem se perde financeiramente, a história é sempre a mesma. Sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Vamos colocar no papel. Colocamos no papel, aí a pessoa viu. Uau!
estou devendo tudo isso? Mas vamos para o milagre da multiplicação. E eu sempre aplico esses princípios que eu aqui estou ensinando a você. E aí quando chegou na fase do desperdício, começamos a ver, vamos ver aqui o que não é necessário na sua vida. Bom, internet não é necessário, TV a cabo não é necessário. Não, TV a cabo não, pastor, não, eu não posso ficar sem TV a cabo. Não, ficar assistindo TV aberta não dá. Então, o profeta está falando, se você crer, você vai prosperar. Não. Às vezes, você fica esperando uma profetada assim, que, não, às vezes assim, bem manso, calmo, suave e tranquilo. Você não espere de mim muito barulho. Eu não faço barulho. Tainá me conhece, eu não faço barulho. Eu só falo. Se você crer, você vai prosperar. Quantos desejam o milagre da multiplicação na sua vida? Vamos colocar em pé então. Para revisar, porque eu sei que são 10 princípios, são muitos. Mas para revisar aqui, e como eu disse, lembra você, essa mensagem, o áudio está disponível no nosso site. E também o estudo, o esboço vai estar lá. Se você quer ver o milagre da multiplicação na sua vida, saia da influência do mundo. Se desligue do que os outros estão falando, dizendo. Creia na redenção de Cristo, você está debaixo da graça, você não é culpado, o erro não é seu. Deus está testando você. Faça uma avaliação do cenário, qual é o seu real objetivo. Avalie quanto você realmente está devendo. Avalie quanto realmente você está gastando. Qual é o real problema da sua célula? Qual é o real problema? Qual é o real problema das suas finanças? Depois avalie os seus recursos. Quanto você tem para pagar a sua dívida? Quantas pessoas você tem na sua célula para alcançar os 15 membros? Depois tenha uma fé prática. Seja prevenido, seja econômico, seja como uma criança, seja generoso, dê o seu dízimo, seja fiel ao Senhor. Tenha uma vida organizada, seja grato a Deus, não desperdice nada e creia no Senhor e nos seus profetas. Nós vamos cantar isso, pois uma nova história Deus tem para você. A letra dessa canção diz que quando Deus chamou Abraão, sai da sua tenda. Sai da sua zona de conforto. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode. Agora olhe para a areia do mar e conte, se é que você pode. Pois bem, assim vai ser a multidão de filhos que eu vou dar a você. Quando Deus chamou Abraão estava numa crise, que a mulher era estéril. A mulher não podia dar filhos, mas Deus falou, você vai ser pai de multidão. Irmão, quando Deus fala contrário à situação que você está vivendo. E a palavra vem de encontro à crise. Hoje, a palavra de Deus veio de encontro à crise da sua vida. Se você crê, Deus vai conceder a você uma nova história. Amém? Vamos cantar essa canção. Aleluia.